Bom, senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Lula e Geraldo Alckmin participam de solenidade a qual enaltece o socialismo. Gente, estamos em 2022, já se passaram mais de 100 anos de tentativa de implementação desse regime, todas fracassadas, todas desastrosas. E é impressionante a gente ver, assim, uma provável chapa à presidência, né, com bastante força, inclusive, com chance de vencer, defendendo, aplaudindo, enaltecendo esse tipo de regime. E para a gente explicar um pouquinho, relembrar as pessoas o que é o socialismo, nada melhor do que relembrar alguns casos, né, dele implementado na prática. A Coreia do Norte adotou o regime desde 1953. Desde então, o país se tornou uma verdadeira prisão para os seus habitantes. Eles não podem sair de lá. Existem milhares de casos de meninas que fogem de lá, se submetendo a se tornarem escravas sexuais na China para fugir da fome extrema que assola, né, a população da Coreia do Norte, principalmente toda a população rural, né, do qual o mundo conhece muito pouco a história. Inclusive, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, uma história verídica, Yeonmi Park tem um livro que chama Para Poder Viver, que conta exatamente a história dela, que é a mesma história de muitas meninas da Coreia do Norte fugindo da extrema pobreza do país. Inclusive em casos quando o governo descobre que um dos familiares conseguiu fugir de alguma coisa, mesmo a menina lá virando escrava sexual na China, os pais, parentes são presos e mandados para campos de trabalho forçado, onde muitos deles acabam morrendo também de fome por um familiar ter conseguido escapar. Isso é socialismo na prática. Outro caso, todo mundo conhece, é uma pequena ilha chamada Cuba, e os revolucionários, né, desde a Revolução Comunista, passaram a perseguir seus inimigos políticos, inclusive pequenos camponeses, né, que trabalhavam ali pela sua subsistência, eram considerados inimigos do povo. Alguém que tinha uma terrinha, alguma coisinha lá para cultivar, já era considerado inimigo do povo, muitas vezes ia pro paredão ser fuzilado, e muita gente não sabe, mas Che Guevara, aquele cara que tem gente que acha sexy, cool, né, anda com a camisetinha, com o bonezinho dele, tinha um paredão ali no escritório dele, e o passatempo dele, o hobby dele era assistir pessoas sendo fuziladas. Ele gostava de ver o sangue ali na parede do paredão particular dele. Muitas vezes eram mães com crianças que tentavam fugir, né, construir uma jangadinha para poder fugir da ilha. Esse era o crime que eles cometiam, e para isso eles iam ali parar no paredão do Che Guevara. Isso é socialismo na prática. Outro exemplo, o caso da Venezuela, aqui nosso vizinho, que chegou a ser um país próspero, né, onde tem as maiores reservas de petróleo do mundo, que poderia ter sido explorada de uma forma saudável para toda a população, mas foi aí adotando, desde Hugo Chávez, depois continuou com Nicolás Maduro, a agenda marxista, né, seguindo a cartilha socialista, conseguiu transformar o país num dos lugares mais miseráveis do mundo. Hoje, 96% da população da Venezuela vive na pobreza. A gente pode passar horas aqui dando vários outros exemplos, né, a Revolução Comunista na China, a União Soviética, países africanos que também foram pelo mesmo caminho, e o resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre a fome, a miséria, a violência. E não dá para esperar um resultado diferente de uma receita fadada ao fracasso. É igual você pegar uma receita de bolo podre com um monte de ingredientes que não deu certo, colocar cimento no meio e falar, nossa, dessa vez vai dar certo. Não vai dar certo, porque a receita é ruim e vai ser ruim sempre. Hoje a gente sabe que todos os casos de países prósperos, desenvolvidos, têm alguns elementos que são essenciais: instituições fortes e independentes, defesa da propriedade privada e da vida e defesa das liberdades individuais. E a receita do socialismo é justamente o oposto de tudo isso. Não tem como dar certo, né? Bom, gente, tudo isso para dizer que é um absurdo, é inaceitável que a gente tenha ainda nos dias de hoje no Brasil, sabendo de todo o passado, né, reconhecendo os fracassos da nossa história, pessoas, ainda mais lideranças políticas, defendendo o regime socialista. A gente pode sim, e é saudável que a gente tenha discussões se um governo deve ir mais pro lado ali da social-democracia, né, para o governo prover mais serviço para a população e cobrar um pouco mais de impostos, ou o governo mais liberal, né, deixando mais poder na mão dos indivíduos. Isso é uma coisa saudável para a democracia. Agora, aplaudir, enaltecer o socialismo é vergonhoso. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.